Quando Jesus entrou nas águas, o início do ministério que mudou o mundo. Marcos 1, 8, 11. Primeiro vamos a análise profundamente o Evangelho de Marcos 1, 8 ao 9. Depois, vamos mergulhar nessa palavra santa, meus amigos! Evangelho de Marcos 1, 8 a 11. Eu vos batizo com água. Baseado na Bíblia JA, na Peshitta aramaica e em outras fontes fiéis, vamos explorar o contexto histórico, teológico e cultural desses versículos vistos. Marcos 1:8-9 marca um ponto pivotal na narrativa do Evangelho. Pivotal é uma palavra em inglês que significa decisivo, importante, um ponto de virada. Aquele momento ou elemento que muda tudo, em que a história gira como numa dobradiça. A palavra vem de pivot, eixo, pivô. O fim da preparação de João Batista e o início do ministério de Yeshua Jesus. Contexto histórico. No século I DC, a Judeia estava sob domínio romano, com um povo judeu ansiando pelo Messias prometido. João Batista surge no deserto, pregando um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Amém. Ecoando profetas como Isaías capítulo 40, versículo 3, e Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Focação. Isso não era um ritual novo, inspirava-se nos mikvês judaicos de purificação, mas João o usava para preparar o caminho para o ungido. Em Marcos capítulo 1, versículo 8, João declara: Eu vos batizei com água. E ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bíblia JFA. Na Peshitta aramaica, isso é traduzido como: Eu vos imergi em água, mas ele vos imergirá no espírito de santidade Ruach HaKodesh, enfatizando a imersão total, uma linguagem viva do aramaico falado por Yeshua. Já no versículo 9, aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão, JFA. Nazaré era uma vila humilde na Galileia, longe dos centros de poder como Jerusalém, mostrando a humildade de Yeshua. O Jordão, rio simbólico de travessia como Josué cruzando para a terra prometida, representa uma nova era. Historicamente, isso ocorre por volta de anos 28-29 DC, alinhando com o reinado de Tibério Cesar. Lucas capítulo 3, versículo 1. Contexto teológico, esses versos contrastam o ministério de João com o de Yeshua. O batismo de João é simbólico, de água, para arrependimento exterior. Mas Yeshua traz um batismo no Espírito Santo, um derramamento interior de poder divino. Cumprindo profecias como Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Ezequiel capítulo 36, versículos 26, 27. Na Peshitta, o Novo Testamento aramaico de Tzadok ben Deresh, isso destaca a superioridade de Yeshua. João é o precursor, mas Yeshua é o que lhe é dado, é o cumprimento, o Filho de Deus, Yahweh, que empodera seus seguidores. O batismo de Yeshua no Jordão não é por arrependimento, ele era sem pecado. Mas, para se identificar com a humanidade e cumprir toda a justiça, Mateus capítulo 3, versículo 15, receber a unção do Espírito, como uma nova criação, o Espírito parando como em Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Na harmonia dos evangelhos, à luz dos manuscritos aramaicos e da cultura judaica, de Tzadok ben Deresh, vemos isso como uma harmonia cronológica.
Yeshua, vindo de Nazaré, inicia seu ministério público aqui. Momento agindo, marcando a transição do antigo para o novo pacto teologicamente. A transição do antigo para o novo pacto teologicamente é um marco de redenção e graça. Esse é o momento da Trindade revelada, o Filho batizado, o Espírito descendo como pomba e a voz do Pai. Marcos capítulo 1, versículos 10 e 11. Aplicação cultural e judaica. Na cultura judaica do século I, o batismo de João ecoava rituais de prosélitos gentios convertendo-se ao judaísmo. Mas ele o aplicava a judeus, chamando todos ao techuvá, arrependimento. A Peshita, os evangelhos aramaicos de Yeshua, preserva termos como Ruach HaKodesh Espírito Santo, ligando ao Tanakh Antigo Testamento. Yeshua, como judeu observante, submete-se a isso para modelar obediência. Casas? Outros, escritos como o comentário bíblico de Matthew Henry, enfatizam que isso humilha Yeshua, elevando como servo, sofredor. Isaías capítulo 53. Para a veracidade, consultei também o novo comentário bíblico do Novo Testamento. Concordo plenamente. D.A. Carson, que destaca o imediatismo de Marcos Eutis imediatamente. Verso 1. Está mostrando a urgência no reino de Deus, Yahweh. Conclusão. Marcos capítulo 1, versículos 8, 9, revela Yeshua como o Messias prometido. Superior a João, trazendo não apenas purificação externa, mas transformação interna pelo Espírito Santo. Isso nos chama ao arrependimento genuíno e à imersão na vida de Yeshua, preparando-nos para seu reino. Entenda, João aponta para o Cordeiro. Yeshua é o Cordeiro que batiza com fogo santo, convidando-nos a uma nova aliança de graça e poder. Estudo bíblico profundo. Batizar com o Espírito Santo. Naquele dia, Jesus veio e foi batizado por João no Jordão. Começa agora estudo bíblico profundo. Marcos capítulo 1, versículos 8 a 11. Olá, amigos e amigas! Vamos mergulhar agora juntos no texto de Marcos capítulo 1, versículos 8 a 11. Este estudo é como uma conversa simples, ao redor da mesa. Deixando, usando a palavra para iluminar o coração. Este estudo é como uma conversa simples ao redor da mesa, usando a palavra para iluminar o coração. Vou responder às perguntas que surgem naturalmente. Por que Jesus, sem pecado, se batizou? Em Sodoma. O que a voz do Pai significa para nós? Também consulei como o Espírito desce como pomba. E o que a Peshita, em aramaico, nos revela do contexto judaico antigo. Usarei a Bíblia JFA, edição corrigida e revisada como base, cruzando-a com a Peshita, versão aramaica original falada por Jesus, e a harmonia dos evangelhos de Tzadok Ben Derek, que une os relatos no pano de fundo judaico. Restões. Tudo em palavras claras, como se estivéssemos lendo juntos. Introdução ao estudo. Amigos e amigas, bem-vindo ao estudo de Marcos capítulo 1, versículos 8 a 11. Aqui vemos Jesus entrar nas águas do Jordão. A sua povos. Por quê? Vamos descobrir juntos, passo a passo. O contexto geral de Marcos capítulo 1 nos apresenta o início do ministério de Jesus, onde ele é batizado por João Batista e começa a pregar o evangelho do reino de Deus. Marcos escreve rápido, como uma corrida. Capítulo 1. João Batista prepara o caminho. Jesus chega da Galileia. É o início de tudo. Por que estudar isso? Este texto mostra a Trindade em ação. Pai, Filho, Espírito. Poxa, não é da teoria.
Não é teoria, é Deus se revelando no rio para gente comum como nós. Debustrema Fontadrinas. Versículo 8, na JFA, João Ferreira de Almeida nos ensina: Eu vos batizei com água, diz João, mas ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Água limpa o corpo, o espírito, a alma. O batismo de João no judaísmo é um ritual de purificação que simboliza a preparação espiritual para uma nova etapa, como a vinda do Messias. E não há, na cultura judaica, batismo era mikvé, imersão para a pureza. João chama ao arrependimento. Sadok Ben-Derek explica, era sinal de volta a Deus Yahvé. Revá, percepções da Peshita. Insights, percepções da Peshita. Na Peshita aramaica, eu batizo com água, usa maia, águas do Jordão, rio de cura, Velman Torá. Yeshua vem para cumprir a Torá, não ignorá-la. Tem de ter água molha. Água versus espírito. Interessante. Acho que... Por que a diferença? Água aponta para o futuro. O Espírito de Jesus enche de poder, como vento forte no deserto. Kener nota é a promessa de Pentecostes. Versículo 9 na JFA, João Ferreira de Almeida. Isso mesmo, é um versículo tão poderoso. Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Enzo, imagine, o Criador se humilha nas águas lamacentas de um rio, porque Jesus foi batizado. Well, Jesus was baptized to fulfill all righteousness then. Resposta número 1. Jesus não pecou, mas se identifica conosco. Em Mateus 3,15, ele diz: vim cumprir toda a justiça. Disciplicador e vi. Sadok Ben-Derek enfatiza a solidariedade com os pecadores judeus. Unido. Porque Jesus foi batizado por... Resposta 2. Não era batismo de arrependimento para ele, mas de consagração. Como sacerdote, ele inicia seu serviço. A harmonia dos evangelhos une isso a Êxodo 29. O rio, Jordão, no contexto judaico. É um tema fascinante. Ele não é apenas um rio, mas um símbolo profundo de transição e purificação na tradição judaica. Jordão, rio onde Josué cruzou para a terra prometida. Jesus cruza de novo da escravidão do pecado para a liberdade. Peshita chama de Nahara de Arden. Sude Narbearden. Peshita chama de Nahara de Arden. Insights, percepções aramaicos do batismo. Em aramaico, batizar é tevil, mergulhar totalmente. Yeshua emerge renovada, ecoando o nascimento espiritual que oferece hoje. Versículo 10 na JFA, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Saindo da água, viu os céus abertos. Jesus, saindo da água, viu os céus abertos. O Espírito desce como pomba. Céus rasgados, porta para o invisível se abre ao visível. E os céus abertos. Significa oportunidades ilimitadas, liberdade total. Os céus abertos. Significa? Em Isaías capítulo 64, versículo 1, o profeta clama: rasga os céus. Deus responde aqui. Kenner. É teofania. Teofania é igual Deus se mostrando, aparecendo. Ou está se revelando de forma perceptível aos seres humanos. É diferente de uma simples inspiração ou revelação por palavras, como a Torá ou o Corão.
porque envolve uma manifestação visível ou sensível da presença divina. Como no Sinai, mas pessoal para Jesus. O Espírito é como uma pomba, Sim, puro e suave. O Espírito como pomba. Por que pomba? Porque ela representa paz e liberdade. Por que pomba? Porque ela é símbolo de paz. Símbolo de pureza no judaísmo, como Noé, Gênesis 8. Suave, não como águia de poder. Sadok Ben-Der enfatiza: unção mansa do Messias servo. Insights da Peshita na pomba. Aramaico, Ruach de Sequioná, como pomba. Rua Evento Fôlego de Vida. Ecoa a Gênesis, espírito pairando sobre águas caóticas. Isso prova a Trindade? Sim, isso prova a Trindade. Sim, mas não como fórmula. Pai fala, Filho obedece, Espírito unge. 3 pessoas, um Deus. A harmonia dos evangelhos revela a visão judaica. Exato, uma unidade perfeita e misteriosa. Você conhece o versículo 11 na tradução de João Ferreira de Almeida? Sim, é um versículo importante. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E ouviu-se uma Voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Palavras que ecoam para sempre, selando o chamado de Yeshua, Jesus. Meu filho amado. Raiz judaica. Ecoa Salmo 2, versículo 7, Rei Messias. Isaías capítulo 42, versículo 1. Servo sofredor. Sadok Ben-Der, Yeshua rei e servo no contexto de Israel. Em ti me comprazo, o que significa? Significa que eu me alegro ou me deleito em você, é uma expressão de contentamento. Comprazo deleita, agrado total, não por obras, mas essência. Kinner. No judaísmo, Rabinos aprovam discípulos assim? Deus aprova seu filho. Percepções aramaicos da voz. Teshita, Brahibutai, em ti me agrado. Uma. Voz como trovão suave. Ecoando Deuteronômio 18, profeta como Moisés, mas maior. Trindade no batismo, argumento. É verdade, a Trindade está presente no Um batismo. momento tão especial. Críticos dizem, Trindade é invenção posterior. Mas aqui, em Marco, o mais antigo evangelho, Deus se mostra em 3, fato histórico. Perspectiva judaica, Messias ungido. Ungido para redimir e guiar. No Tanar, Messias é Maher, ungido com óleo. Aqui, com Ruach, harmonia, Jesus cumpre Daniel 9, iniciando as 70 semanas. Comparação com outros evangelhos. Mateus adiciona diálogo. Lucas, genealogia. João, testemunho. Marcos foca na ação. O que você acha sobre isso? Sadok Ben-Der, cronologia judaica, mostra urgência do reino Aplicação 1. para a nossa vida. Jesus se humilhou nas águas. Nós, o batismo nos une a Ele. Não salva sozinho, mas sela pela fé. Viva arrependido, como João pregava. Aplicação 2. Ouvindo a voz do Pai. Sim, é importante. Deus diz a Jesus, amado. Ele diz a você, filho, em ti me agrado pela cruz. Descanso em sua aprovação, não nos méritos. Aplicação 3. Batismo com o Espírito. Peça o enchimento do Espírito. Como pomba, Paz em meio à tempestade. Peshita nos lembra,
É fôlego divino para testemunhar. Desafios comuns respondidos. Por que pomba e não leão? Porque Messias vem manso primeiro, Zacarias 9. Poder vem depois, no deserto e cruz. Mas o ceticismo nos impede de avançar. A notostioplicessia paralisa. Temos moendecessia paralisia. O ceticismo radical é autoderrotista, porque se duvidamos de tudo, até da própria dúvida, caímos em Qual é a confusão. consciência externa do ceticismo? O ceticismo nos impede de avançar. Mas questionar é essencial para o conhecimento. Sim, Exato. é o livre e é o caminho. O ceticismo nos impede de confiar nas experiências diretas. Exato, isso limita nosso crescimento. Precisamos equilibrar dúvida com abertura. O ceticismo nos paralisa, é de nos agir com fé. Mas eu buscar a verdade. Sem fundamento, a dúvida é apenas negação. É nos argumentos contra o ceticismo. Entendi. Eles nos ajudam a superar a dúvida. Alguns duvidam. A visão é só de Jesus? Marcos implica todos viram, Kinner. A tradição oral judaica preserva o evento como testemunha ocular. O início do ministério. Após batismo, tentação no deserto. Versículo 12. Ungido para lutar. Seu, chamado de Yeshua, pregar, curar, libertar. O nosso chamado? Seguir o mesmo rei. Lição de humildade. Jesus de Nazaré, vilarejo simples, entra em águas comuns. Sadok Ben Derech. Deus Yahvé escolhe fraco para envergonhar forte. 1 Coríntios 1. Chamado à ação. Hoje mergulhe, na palavra como no Jordão. Deixe o Espírito descer. Compartilhe o Evangelho reto da Peshita, simples e verdadeiro. Conclusão, parte 1. Marcos 1, 8, 11 não é história velha. É Deus e Yahweh agindo agora. It's so good to catch up like this. Yeah, we should do this more often. Definitely. Unindo céu e terra em Jesus e Yeshua. Amado, você é parte disso. Unindo céu e terra em Jesus e Yeshua. Amado, você é parte disso. E conclusão, parte 2. Obrigado por estudar comigo. Comente. Que o Espírito te falou. Dica Leia Max em uma sentada. É curto e impactante. Pergunta para refletir. Você ouviu o chamado de Deus hoje? Pai, unge-nos como a Jesus e Yeshua. Amém. Próximo estudo, tentação no deserto. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Curta, comente e compartilha. Se ajudou a sua fé crescer. Inscreva-se para mais. Canal YouTube, Tim Boiler e Maria Regina. Deus te abençoe. Quando Jesus entrou nas águas, o início do ministério que mudou o mundo. É impactante, emotivo e ao mesmo tempo fiel ao texto. Aqui não tem placa de igreja, Não tem dízimo obrigatório, não tem manipulação. só a palavra pura e o amor verdadeiro do nosso Salvador. Se você quer liberdade espiritual, paz de verdade e relacionamento direto com Deus, esse vídeo é para você. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos. Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.